Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso Imersão de Direito Financeiro. Hoje pela manhã nós tivemos Direito Tributário e agora vamos revisar esse mundo do direito financeiro que é desconhecido de muitos de vocês, e muitos de vocês nem estudaram na faculdade, muitos de vocês até nem viram as aulas aqui do curso, mas não se preocupe porque geralmente nessas revisões finais a gente costuma acertar ali uma ou duas questões, são só duas questões de financeiro, então geralmente pelo menos uma ou até duas questões saem das revisões, então se você começou a ver esse vídeo, termina, porque certamente você vai conseguir aí uma boa performance em direito financeiro vendo essa nossa revisão. E também, não sei se é novidade para você, mas o direito financeiro está presente em vários outros ramos do direito. O direito financeiro tem contato com o direito administrativo, com o direito tributário, com o direito constitucional. A gente vai ter a oportunidade hoje de ver isso durante a revisão e certamente algumas coisas que vão ser ditas aqui você até já estudou sim. Não propriamente em direito financeiro, mas em direito administrativo, em direito constitucional, em direito tributário. Um exemplo que, só para a gente começar, embora a gente vai ver daqui a pouco, é o exemplo da repartição de receitas tributárias. Repartição de receitas tributárias é um tema que é comum ao direito tributário e ao direito financeiro. Então, eventualmente, pode até uma questão como essa, um tema como esse, cair em direito tributário, e você vai acertar, porque a gente vai revisar, ou até mesmo em direito financeiro, você também vai acertar, porque você está aqui na nossa revisão. Qualquer dúvida que você tiver, manda no meu Instagram, @MarcosAurélioFreitas. Então, @MarcosAurélioFreitas, que vai ser um prazer conversar com você, tirar dúvidas, enfim, ajudar você, auxiliar você de alguma forma a aprovação na primeira fase. E se você for fazer tributário, a gente vai se ver na segunda fase de tributário. Vai ser uma segunda fase incrível aqui no meu curso, tá bom? Bom, vamos começar então a revisar nosso conteúdo. Aqui tem um calendário, né? Da revisão. Hoje a gente teve direito tributário pela manhã, agora estamos tendo direito financeiro, temos aí 2 semanas de revisão inteiras para que você possa ir o melhor possível, né, nessas disciplinas todas aí da nossa primeira fase. Bom, primeiro ponto importante que a gente vai revisar, e é um ponto, gente, que a AGV gosta de cobrar, né? Faz um tempinho já que ela não cobra, ela já cobrou algumas vezes desde que financeiro foi incluído na prova, mas faz uns 2 exames que ela não cobra. Então eu estou apostando que nesse exame vai cair uma questão dessas. São os princípios orçamentários, os princípios que regem um orçamento. A gente sabe que o orçamento ele vai envolver a previsão de despesas, o quanto o governo vai pagar, gastar e o quanto ele vai receber. E isso tem que ser feito de acordo com o nosso princípio da legalidade, esse é o nosso primeiro princípio, sempre por meio de lei. Lei aqui nós não estamos utilizando em sentido amplo, nós estamos utilizando em sentido estrito. Então não é qualquer norma jurídica que vai poder fazer esse orçamento. Precisa ser feito sempre por lei. E não precisa, isso cai uma vez na prova, não precisa obrigatoriamente ser por lei complementar. Essa lei aqui pode e é feita por meio de lei ordinária. A lei complementar é até exigida para a norma geral de direito, as normas gerais de direito financeiro. Aquelas normas que vão orientar a criação das leis orçamentárias. Mas a lei orçamentária em si não precisa ser feita por lei complementar. Ela pode ser veiculada por meio de lei ordinária. A gente sabe que a lei complementar é um pouco mais difícil de ser aprovada, né? A lei complementar exige um quórum qualificado, a lei ordinária exige quórum simples. Então lembra, o orçamento ele pode ser feito por meio de lei ordinária. Daqui a pouco, logo a gente vai ver quais são os 3 tipos de leis orçamentárias. A lei orçamentária anual, a LOA, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, e o plano plurianual, o PPA. Mas não é agora não. Daqui a pouco a gente vai ver. É só para você entender que quando a gente fala de lei orçamentária, nós estamos falando de 3 leis orçamentárias, com funções distintas, com objetivos distintos, com conteúdos distintos, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o princípio da legalidade tem uma exceção. Tem uma exceção nas medidas provisórias com relação aos chamados créditos extraordinários. Gente, isso já caiu na primeira fase, faz um tempinho já. E pode ser que caia no exame 46. Então, atenção. O que seria crédito extraordinário? Crédito extraordinário é crédito que decorre de guerra, é dinheiro que o governo precisa nas hipóteses de guerra, comoção interna e calamidade pública. Então, greve, comoção interna e calamidade. São as 3 situações
que autoriza a abertura de créditos extraordinários. Marcos, como assim extraordinários? Gente, extraordinários justamente porque derivam de situações excepcionais e situações urgentes. Lembra da pandemia? Obviamente que o governo não havia se planejado para a pandemia. Então surgiu a necessidade de mais dinheiro. E não dá tempo esse dinheiro a mais vir de um projeto de lei. A lei demora a tramitar, a lei demora a ser aprovada, tem um processo legislativo. Então, nesses casos, como é urgente o dinheiro, como esse crédito é urgente, então a Constituição prevê que seja feita a previsão desse crédito extraordinário apenas eles, por meio de medida provisória. Né? A gente sabe que a medida provisória tem força de lei, não é lei, mas tem força de lei. Vai ser preciso converter essa MP em lei, né? Era uma MP como qualquer outra, mas como é algo urgente e é um ato do presidente da República que sozinho faz a MP, então a Constituição autoriza que nesses casos excepcionais a exigência de lei seja afastada e se faça o planejamento por meio de uma medida provisória. Isso caiu uma vez na prova, tá? Mas pode vir a cair agora no exame 46, então tome muito cuidado. O próximo princípio, gente, é um princípio também muito importante que já foi cobrado em prova, até uma questão que gerou uma certa polêmica na época, mas que acabou não sendo anulada, e na minha opinião nem tinha razão para anular, que era o princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade, ele vai exigir que as leis orçamentárias, essas leis que eu falei, a LOA, a LDO, o PPA, só tenham matéria orçamentária. Ou seja, não é possível incluir na lei orçamentária outras matérias. Ah, não, vamos incluir na LOA, na lei orçamentária anual, um novo tipo penal. Não pode. Vamos incluir no PPA uma nova infração, uma nova conduta infracional de adolescentes, alterando o ECA. Não pode. Porque as leis orçamentárias só podem tratar exclusivamente de orçamento. Cada uma com a sua função, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua finalidade, mas só pode tratar de orçamento. Isso evita, eu coloquei aqui no material de vocês, as chamadas caudas orçamentárias, né? O que são as caudas orçamentárias? É como se fosse um rabo, né? Essas caudas seriam como se fossem rabos que conteriam matérias estranhas ao orçamento. Então, para não haver essas caudas orçamentárias, a Constituição, lá no artigo 65, ela exige que a lei orçamentária ou as leis orçamentárias só tenham matéria orçamentária. Então, se é uma lei orçamentária, só pode conter matéria orçamentária. É despesa, é receita, é planejamento de despesas, são objetivos que têm que ser atingidos, metas fiscais, mas fora disso, não pode haver previsão de outras matérias. Então, cuidado aí, né, que isso pode ser cobrado na prova de vocês. Eu até coloquei aqui uma observação, depois vocês baixam o material, sobre os chamados créditos adicionais, tá? Depois vocês revisam isso aqui, vai dar tempo, né? Hoje está no começo ainda das revisões, então vocês têm um tempinho ainda para baixar esse material. A diferença entre crédito suplementar, especial e extraordinário, tá? O extraordinário é aquele que a gente tinha falado, né? Que é nas situações imprevistas de guerra, de comoção interna, de calamidade pública, mas também nós temos os suplementares e os especiais, tá bom? Suplementar é aquele que vai reforçar uma dotação orçamentária. Eu já vou revisar, né? Porque vai que vocês não baixam isso, vai que vocês não revisam. Então isso pode ser cobrado. Então o suplementar é aquele que vai reforçar uma dotação orçamentária. Como assim? O governo já previu um gasto, por exemplo, com a saúde, mas ele acha que tem que ter mais gasto, um pouquinho de mais gasto. Ele vai ter ele vai prever um crédito suplementar. E o adicional é uma despesa que não havia sido prevista no orçamento, uma despesa específica. Então é uma medida, um gasto que não havia sido previsto e que precisa agora ser previsto por uma situação que aconteceu durante o jogo, né, durante o ano. Então a gente tem ali o crédito especial. O extraordinário, ele também é um crédito novo, mas ele tem que decorrer obrigatoriamente de guerra, comoção interna e calamidade pública. Então, o extraordinário ele se diferencia do especial porque o extraordinário é extraordinário, ou seja, ele deriva de situações muito excepcionais e por isso que ele pode ser previsto, conforme nós vimos, por meio de medida provisória. Então, cuidado aí com essas distinções com relação aos créditos adicionais.
aos créditos adicionais, isso mesmo. Bom, terceiro princípio, o princípio da anualidade ou da periodicidade. Gente, isso é uma característica muito própria do direito financeiro, do direito orçamentário, do orçamento. As leis orçamentárias têm vigência temporária. Toda e qualquer lei orçamentária, ela já nasce sabendo o dia que ela vai morrer. Ela já sabe o dia final da sua vigência. O melhor exemplo para a gente entender esse princípio é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela tem prazo de vigência de 1 ano. Ela é feita para durar 1 ano. A mesma coisa o PPA. O PPA é feito para durar 4 anos. Então, qualquer lei orçamentária, não tem exceção, já nasce sabendo o seu prazo de vigência. Diferente das outras leis, né? A gente até tem exemplos no direito penal, exceções, mas como regra geral, a lei ela tem vigência até que ela seja revogada, de maneira tácita ou expressa. As leis orçamentárias não. Elas já nascem sabendo o dia que vai morrer, que vão morrer. Elas já sabem, né? Elas já nascem sabendo o prazo final de vigência. E repita, a melhor forma de compreender isso é a Lei Orçamentária Anual. A LOA. A LOA, ela sabe que ela vai prever despesas e receitas para aquele ano. Para um ano, digamos, estamos em 26, para o ano de 2026. Acabou 2026, ela não tem mais vigência. A regra é essa. Tudo bem? Bom, cuidado para não confundir com a anualidade tributária, com a anterioridade tributária, né? Tem muita gente que confunde isso. A anualidade tributária é uma outra coisa, é um outro conceito que, na verdade, nem é mais previsto na Constituição. E nós temos a anterioridade tributária, que aí tem um ponto de contato com o direito tributário, essa parte, que é aquela exigência que a gente até viu na revisão de direito tributário, que quando se cria um tributo, se aumenta um tributo, se espera o ano seguinte para começar a cobrança. Mas nada a ver tem com o princípio da anualidade orçamentária ou da periodicidade. Então tomem cuidado aí com esse ponto, ele também é um ponto bastante problemático. Outro ponto muito importante, esse inclusive já caiu na prova, então merece muito nossa atenção, porque a chance dele aparecer de novo é muito alta, é o princípio da unidade. Cuidado, né? Não é exclusividade. A exclusividade é uma outra coisa. O princípio da exclusividade vai dizer para nós que só pode haver matéria orçamentária na lei orçamentária. Então esse é o princípio da exclusividade. O princípio da unidade, olha que diferente. O princípio da unidade, ele vai dizer que eu não posso ter, por nível federativo, vou explicar para vocês direitinho, mais de uma lei. Marcos, como assim? Eu não entendi muito bem. Vamos pegar o exemplo da LOA, Lei Orçamentária Anual. Nós já entendemos que a Lei Orçamentária Anual ela vai planejar despesas e receitas para o ano. Qual receita ou quais receitas e quais despesas vão estar previstas nessa lei? Quais entes, quais órgãos vão estar incluídos nessa lei orçamentária anual? Todos. Porque nós só podemos ter uma lei orçamentária. Então, nessa única lei orçamentária anual, vão estar previstos os gastos do Poder Executivo, do Ministério Público da União, da Justiça Federal, porque a Justiça Federal faz parte do Poder Judiciário da União, e da Defensoria Pública da União. Todo mundo aqui é órgão federal. As pessoas que eu citei para vocês, Poder Executivo Federal, Ministério Público da União, Justiça Federal, Poder Judiciário Federal, né? Defensoria Pública da União, toda essa galera que eu falei para vocês é federal. Todas as receitas e despesas de toda essa galera tem que estar previsto numa única lei. Então não vai, olha só isso, não vai existir uma lei orçamentária só para o Poder Executivo, outra lei orçamentária só para a Defensoria Pública da União, outra lei orçamentária só para o Judiciário Federal. Não, é uma lei só. E daqui a pouco, quando a gente evoluir mais um pouquinho na matéria, a gente vai entender como é que todo mundo vai reunir isso. Como é que vai ser feito esse arranjo, né? Não deve ser coisa muito simples, mas a gente vai compreender. Então, como é que vai ser feito esse arranjo para todo mundo concentrar receitas e despesas numa lei só? Vai dar certo, mas a gente precisa esperar só um pouquinho para estudar mais. Então, princípio da unidade. E o último princípio da não afetação, ou também chamado de princípio da não vinculação.
Atenção, gente, isso pode cair em direito tributário e isso pode cair em direito financeiro, tá? Isso não é exclusivo do direito financeiro. Isso pode sim cair no direito tributário. Bom, o que é o princípio da não afetação, o princípio da não vinculação? Lá no artigo 67 da Constituição, no inciso 4º, existe uma regra que é muito importante, que vai dizer que quando a lei cria um imposto, qualquer imposto que seja, ela não pode dizer o destino da arrecadação desse imposto. Então, uma lei que trate, por exemplo, de PVA, de IPTU, de ICMS, qualquer imposto que seja, isso vale para os impostos, não qualquer tributo, impostos, não pode vincular a receita desse imposto, o dinheiro que vai ser recebido a título desse imposto, a um fundo, órgão ou despesa. Então, por exemplo, eu não posso ter na lei do IPTU de um município a previsão de que 15% do IPTU vai investir no esporte do município, na construção de centros esportivos. Não pode. Por mais relevante que isso seja, por mais que importante isso seja, porque de fato investir no esporte é muito importante, a lei que trata do imposto não pode vincular a receita do imposto, ou seja, o dinheiro que vai ser arrecadado a título daquele imposto, a um fundo, a um órgão, a uma despesa. Claro que tem exceção, porque sempre tem exceção, né? Uma das exceções mais importantes é a repartição de receitas tributárias, que a gente vai ver daqui a pouco, mas a regra é essa, né? Tem a questão da saúde, da educação, né? Então tem exceções ali no artigo 67.4. Mas a regra geral, fora essas exceções, é que a lei que trata do imposto não pode vincular o valor arrecadado a título de imposto a um fundo, órgão ou despesa. Então tome cuidado com isso, porque, repito, isso pode cair em financeiro, isso também pode cair em direito tributário. Próximo tema, as leis orçamentárias. Nós temos, eu até coloquei aqui antes o ciclo, mas nós temos antes que tratar dos tipos de leis. E a gente até falou algumas coisas já, né? Nós temos, basicamente, minha gente, 3 tipos de leis. Nós temos o plano plurianual, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias e nós temos a lei orçamentária anual. Bom, qual a diferença entre as 3? Eu sei que numa revisão como essa não dá para a gente ir nos detalhes dos detalhes, mas na verdade a GV nem cobra os detalhes dos detalhes. Então a gente vai aqui falar mais dos aspectos mais gerais. Bom, o plano plurianual ele é um planejamento das atividades governamentais. Ele vai estabelecer de maneira regionalizada as diretrizes, os objetivos, as metas da administração pública federal. Então, vocês percebem que o plano plurianual ele é programático, ele é um programa do governo. Por isso, gente, que o plano plurianual tem prazo de duração de 4 anos. E é curioso porque ele começa sob a regência de um presidente e termina na regência de outro presidente. A Constituição fez de um jeito tão bonito, tão propositalmente, né? Ela fez de maneira proposital, que o orçamento, o plano plurianual, ele começa numa gestão de um presidente e termina na gestão de outro presidente. Pode ser até o mesmo, porque às vezes tem reeleição, mas pode ser presidentes diferentes. Então, o plano que foi feito por um presidente anterior, às vezes avança sob a regência de outro presidente, justamente porque o plano plurianual tem duração de 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, ela vai orientar, dentre outras coisas, né? Ela orienta a elaboração da lei orçamentária anual. Então, a LOA, ela é feita com base na LDO. Ela vai desmembrar aquelas diretrizes, né? Lembra que o plano plurianual estabelece diretrizes, metas, objetivos e aquela coisa mais programática, mais geral. A LDO, ela desmembra isso, divide isso e, sobretudo, o mais importante, orienta a elaboração da LOA, orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Ela é uma lei que não existia na Constituição anterior, é uma novidade aqui na nossa Constituição de 88. E por último, nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é aquela tipo mais imediata mesmo, mais direta. Eu falei para vocês algumas vezes já na revisão de hoje, ela existe para durar 1 ano, então ela é feita num ano, por exemplo, D26, para programar o orçamento do próximo ano, do ano de 2027. Por isso que ela é
a lei que a gente fala operativa. Sabe aquelas metas, aquelas diretrizes, né? Aquele programa que é feito no PPA? Então, aqui ele é colocado em prática, na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, tem algo aqui mais operativo, mais executável, né? O PPA é programático, a LDO fixa desmembra as diretrizes, os objetivos e as metas, né? E por fim a gente tem a Lei Orçamentária Anual que vai executar isso, né? Que vai pôr em prática esse planejamento. A AGV cobrou numa primeira fase, eu até achei que ela pegou um pouquinho pesado, a questão do que tem que constar na Lei Orçamentária Anual. O que consta na nossa Lei Orçamentária Anual? O orçamento fiscal, que eu coloquei para vocês no material, o orçamento de investimento das empresas do governo e o orçamento da Seguridade Social. Então, a LOA é dividida em 3 partes, né? O orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas em que a União tenha participação em capital social e o orçamento da Seguridade Social, que faz parte aí de uma importante atividade do governo, né? A questão da gestão da Seguridade Social envolve muito dinheiro, muito recurso, então isso também tem que fazer parte do planejamento da Lei Orçamentária Anual. Tá, mas como é que é feita essa lei? Essa parte é uma parte que a AGV também já cobrou e a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Nós vimos que não existem várias leis orçamentárias anuais, que a própria Constituição veda uma pluralidade de leis. Tudo bem. Só que como é que eu vou compor esses interesses todos? Porque o Poder Judiciário Federal, ele vai ter despesas a fazer, ele vai ter dinheiro a receber. O Ministério Público da União também. A Defensoria Pública da União também. Né? O próprio Poder Executivo Federal também vai ter gestão, vai ter necessidades de despesas e também de receber dinheiro, de receber receitas. Tá, o que é feito então? O presidente da República é como se fosse o ancorador disso. Então imagine uma âncora. Essa âncora, o presidente da República, vai reunir todas as propostas numa lei só, ou melhor, num projeto de lei só. Ao invés de ter uma lei para o Ministério Público da União, uma lei para o Poder Judiciário Federal, uma lei para cada um deles, o presidente recebe de todo mundo, junta com o do Poder Executivo e encaminha esse projeto de lei. Vejam aqui que eu coloquei para vocês, né? O Poder Executivo consolida as propostas e encaminha esse projeto de lei para o Congresso Nacional. A gente está falando aqui do poder, aliás, a gente está falando aqui do nível federal, mas isso também se espelha em nível estadual e nível municipal, né? Só que lá é o prefeito, no município, e no caso dos estados é o governador, né? Mas aqui a gente está falando do nível federal. Então o presidente reúne essas propostas, consolida essas propostas, vejam que aqui no material fala-se de consolidação, encaminha esse projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional. Só que no caso, como nós temos uma lei orçamentária, existe uma peculiaridade, um detalhe que a AGV já cobrou, que não acontece, que não ocorre nas outras leis. Nas outras leis, quando um projeto de lei é encaminhado para o Congresso Nacional, eu tenho ali, às vezes, a lei passa por uma comissão, né? Uma comissão que vai analisar a constitucionalidade, Comissão de Constituição e Justiça, mas não existe uma chamada comissão mista orçamentária para as outras leis. No caso da lei orçamentária, é preciso que esse projeto de lei seja encaminhado para uma comissão mista, a gente chama isso de CMO, Comissão Mista Orçamentária. Ou seja, aqui uma dica importante, esse projeto de lei não vai direto para o plenário do Congresso. Antes de ir para o plenário, é preciso que esse projeto de lei, que lembra que é um projeto de lei consolidado, passe por uma comissão mista orçamentária, que vai analisar a questão orçamentária desse projeto de lei, vai verificar, por exemplo, se a lei está de acordo com a LDO, lembra que a LDO orienta a LOA, né? A LDO orienta a Lei Orçamentária Anual, então passa-se ali para a comissão mista orçamentária, ela vai fazer um parecer, às vezes tem as emendas, né, que são bastante polêmicas, se faz uma redação final, então são feitos pareceres, depois passa-se a análise das emendas e nós temos a redação final. Feito isso, é encaminhado então o projeto de lei para o plenário do Congresso Nacional. Então, na prova de vocês, bastante atenção, né, para que vocês não entendam isso e não imaginem que
o projeto de lei sai do presidente da República direto para o plenário do Congresso, ou do governador direto para o plenário da Assembleia Legislativa, ou do prefeito direto para o plenário da Câmara de Vereadores. Não, é preciso antes passar por uma comissão mista orçamentária, que analisa esse projeto de lei, faz um parecer e encaminha para o plenário do Congresso Nacional. E aí sim, o plenário aprova esse projeto de lei, encaminha para o presidente para que ele vete ou sancione, né? Aqui a gente pode ter veto ou sanção, igual acontece nas outras leis, e aí finalmente, vetado ou sancionado, passa-se à execução desse orçamento. Executa. Então, se estava previsto tanto de receita e tanto de despesas, agora vamos executar isso que foi planejado. E aí, nessa execução, por óbvio, nós vamos ter a atuação dos órgãos de controle, né? O TCU, por exemplo, aqui, os tribunais de contas estaduais também, eles vão atuar no controle do cumprimento dessas diretrizes, né? Dessas regras orçamentárias. Então, basicamente, o que a gente precisa entender, ou na verdade, ter atenção máxima aqui, é que, primeiro, existe apenas uma lei orçamentária, que essa lei orçamentária ela vai reunir as propostas de todos os órgãos federais, a gente está tratando aqui do nível federal, encaminha-se esse projeto consolidado pelo presidente da República, só ele tem essa competência, isso também já foi ocupado na primeira fase, então encaminha-se esse projeto de lei para o Congresso Nacional, só que antes de ir para o plenário, passa-se por uma comissão mista orçamentária. Isso é o mais importante que nós precisamos saber e é isso que a GV tem cobrado na primeira fase. E eu também aposto, esse é um outro tema que eu aposto nessa prova de vocês, tá bom? Porque faz um tempinho já que não cai esse tema das leis orçamentárias. Bom, próximo tema, renúncia de receitas. Receita pública, gente, é um dos pontos mais importantes do direito financeiro. Porque receita pública é ingresso de dinheiro. E o ingresso de dinheiro é muito importante para que o governo cumpra as suas metas, o seu papel, as suas funções, né? Os objetivos institucionais ligados à saúde, à educação, enfim, as atuações necessárias que o governo precisa ter, precisa de dinheiro. Só que em algumas situações eu tenho uma renúncia dessa receita. Ou seja, são situações em que o governo renuncia esse dinheiro. Ah, Marcos, mas acontece? Sim, acontece. E isso pode acontecer pelas diversas razões, por diversas razões de política fiscal, etc., política social, e pode se dar por meio de uma isenção, por meio de uma redução de base de cálculo, por meio de uma concessão de crédito presumido, uma anistia, uma remissão. Vocês estão vendo como tem importância o direito tributário aqui? Como tem esses pontos de contato? A isenção talvez seja o exemplo melhor de entender. Nós temos em algumas situações, nós até tratamos disso na revisão de direito tributário, em que o governo isenta, por exemplo, o município, por exemplo, isenta IPTU. Publica-se uma lei isentando de IPTU aquelas pessoas, por exemplo, que tenham acima de 80 anos de idade, ou que tenham imóveis na região central da cidade. Ora, quando o município isenta IPTU, e isso tem que ser feito por meio de lei específica, ele está renunciando à receita. Ele poderia arrecadar esse valor de IPTU, poderia, mas ele renunciou. Por uma questão ligada à política fiscal, uma questão ligada à política de saúde pública, tem vários motivos, né, que podem ser já uma renúncia de receita. Bom, isso é direito tributário, na verdade. Tem que ser feito por meio de uma lei específica. Beleza. Só que a lei de responsabilidade fiscal, daqui a pouco eu falo um pouquinho aqui do ICMS, estabelece no artigo 14, então aqui nós não estamos mais na Constituição, aqui nós estamos na lei de responsabilidade fiscal, que quando se concede ou amplia um incentivo ou benefício, isso tem que ser feito de maneira responsável. Porque se eu renuncio o dinheiro, gente, eu estou deixando de aplicar esse dinheiro em alguma atividade. Ou seja, isso pode, de alguma forma, se não for feito de maneira séria, de maneira responsável, desequilibrar o orçamento e deixar certas áreas descobertas, né? Sem as atuações necessárias. Então, por isso, a lei de responsabilidade fiscal vai dizer que quando houver a concessão ou ampliação de um incentivo ou benefício de natureza tributária que acarrete uma renúncia de receita, isso tem que ser acompanhado, primeiro, de uma estimativa do impacto orçamentário financeiro. Então, se vai conceder uma isenção,
tem que fazer uma estimativa do impacto que isso vai provocar naquele exercício e nos dois seguintes. Olha como a lei é exigente, né, gente? A lei ela não está de brincadeira aqui. Então, se vai renunciar à receita, tem que fazer uma estimativa de impacto orçamentário financeiro naquele exercício, vamos imaginar em 2026, digamos que a isenção seja concedida nesse ano, e nos dois seguintes. Deve-se atender ao disposto na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, olha aqui a LDO de novo aparecendo, brilhando para nós, e também deve ser preenchidos uma das seguintes condições. Demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais, ou seja, tem que ficar demonstrado que aquilo não vai prejudicar o alcance das metas, porque o governo tem metas a serem atingidas, então tem que ficar demonstrado que o fato dele ter, por exemplo, concedido uma isenção tributária não vai prejudicar o alcance dessas metas. Isso é um requisito. Tá? Ou está acompanhado de medidas de compensação. Compensação o quê? Compensação da perda, né? Por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Opa, não entendi, Marcos. É assim. Ou você demonstra, eu não, né? Você não. O fisco, a administração pública, o ente federativo. Ou ele demonstra que aquilo foi considerado nas metas e não vai prejudicar o alcance das metas fiscais, ou então ele fala o seguinte, olha, até ia prejudicar, mas eu estou compensando de uma outra forma. Eu estou aumentando o ISS, por exemplo. Eu isentei IPTU, mas eu estou aumentando a alíquota do ISS. Isso vai compensar a perda. Eu estou isentando IPTU, mas eu estou aumentando ali a alíquota de TBI, por exemplo, que é de competência também do município. Ou seja, tem que haver essa compensação. Ou demonstra que não prejudicou as metas, que pode acontecer, né? Ou então concede, ou então compensa essa renúncia com um aumento de remuneração, tá bom? Eu queria só lembrar para vocês, antes da gente passar para o próximo ponto, que no caso do ICMS, isso aqui é um ponto que também pode cair em direito tributário, em direito financeiro, no caso do ICMS, a Constituição permite que a lei complementar disponha como vão ser concedidos os benefícios de ICMS, e essa lei complementar 24, até uma lei que a gente vê na segunda fase, ela vai dizer que no caso de ICMS é necessário unanimidade dos estados e do Distrito Federal para a concessão de um benefício de ICMS. Marcos, não entendi. Se o estado do Ceará, que é meu estado de origem, decidir isentar ICMS, ele não pode isentar sozinho. Ele não pode, por decisão própria, única, unilateral, isentar ICMS para uma mercadoria. Ele precisa contar com o consentimento, com o acordo dos outros estados e do Distrito Federal. Isso, gente, torna a concessão de benefícios fiscais de ICMS um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. Porque nos outros tributos, os fiscos podem conceder isenções unilateralmente, desde que cumpridos os requisitos lá do artigo 14 da LRF. Mas nesse caso do ICMS, não. Nesse caso do ICMS, repito, o estado do Ceará, se quiser conceder uma isenção de ICMS, precisa obrigatoriamente contar com o consentimento dos outros estados e do Distrito Federal. Isso é feito lá no CONFAS, né? Não precisa nem vocês saberem disso, mas é feito lá no Conselho Nacional de Política Fazendária. Então tome cuidado aí com o ICMS, isso pode aparecer em tributário e também pode aparecer em financeiro. Quanta coisa, né, gente? Algo aqui vai cair. Algo aqui vai cair. Bom, repartição de receitas tributárias. Ponto importante também que está, né, no foco aí das duas disciplinas, direito tributário e também direito financeiro. Bom, primeira coisa importante que a grande maior parte das repartições de receita acontece com relação aos impostos. O que seria a repartição de receitas? A Constituição exige que para alguns tributos, uma parte do dinheiro que o ente federativo, que é dono do tributo, recebe, seja repartido com outros entes. Isso é uma forma, gente, de equilibrar o orçamento, de equilibrar o pacto federativo. Porque a gente sabe que no âmbito federativo, quem arrecada mais é a União, quem arrecada de uma maneira intermediária é o Estado e quem arrecada menos é o município.
Então a Constituição entendeu por bem que em alguns tributos é preciso haver uma repartição desse dinheiro entre os entes federativos para equilibrar o pacto federativo, para equilibrar essa força que existe entre os entes federativos. Primeiro tributo que é muito importante, que tem uma repartição de receitas, é o IPVA. 50% 50% do valor que os estados recebem de IPVA ficam com os municípios. Então, cuidado, 50% do valor que o Estado recebe de IPVA fica com os municípios. Qual município? Município onde o veículo está licenciado. Se for um veículo terrestre, se for embarcação aeronave, o local do domicílio do proprietário. Então, se eu tenho lá o IPVA arrecadado de uma aeronave e o dono da aeronave domiciliado no município de Salvador, eu sempre dou o exemplo da Ivete Sangalo, então 50% fica com o município de Salvador. O estado da Bahia arrecada IPVA, fica com 50% e entrega 50% para o município de Salvador. Cuidado com isso. Outro também importante, que já cai algumas vezes em tributário e pode cair em financeiro, é o ITR. 50% do valor que a União arrecada de ITR fica com o município onde o imóvel se encontra. Então a União arrecada o ITR, fica com 50%, porque ela é a dona do tributo, então ela fica com 50%, mas ela é obrigada a entregar 50% para o município onde o imóvel se encontra. Cuidado, porque essa regra tem uma exceção, que inclusive, salvo engano, eu falei na revisão de tributário. Aquela hipótese em que eu tenho uma delegação da arrecadação do ITR para um município. Então, se a União entender por não arrecadar o ITR num certo município e delegar essa arrecadação para o município arrecada, fiscaliza, nós temos aí uma delegação de capacidade tributária e ele fica com 100% do valor. Então, ao invés de ficar com 50%, ele fica com 100% do valor arrecadado. E nós temos também o caso do imposto de renda, quando a fonte pagadora for o Estado, município, DF ou autarquias e fundações. Eu coloquei até aqui só Estado, município, DF, mas aqui também vale para autarquias e fundações. Se liga nisso. Se, exemplo, o Estado de São Paulo for a fonte pagadora de uma renda tributável, ele é obrigado a reter o imposto de renda. Sim, mas ele fica com 100% desse valor. Diferente, por exemplo, do meu curso. Se o meu curso pagar uma renda tributável, para mim, por exemplo, ele retém o imposto de renda. Mas ele não fica com nada. Ele entrega tudo para a União, que é a dona do tributo. Mas nesse caso específico, quando a fonte pagadora é outro ente federativo, a Constituição obriga que ela retém o imposto de renda, porque tem que reter mesmo, só que ao invés dela entregar para a União, ela não entrega nada. Ela fica com 100% do valor. Tanto que se eventualmente a pessoa for discutir uma repetição de indébito, for discutir o valor dessa retenção, ela não vai propor ação contra a União. Apesar da União ser a dona do tributo, ela vai propor ação contra a fonte pagadora. Olha que interessante, né? Isso pode cair em tributário e pode cair também em financeiro. Então, cuidado, se a fonte pagadora for outro ente federativo, então 100% do valor fica com o ente federativo. Outro ponto muito importante, esse aqui também, olha, se não cai dessa vez, a chance é muito alta, são os precatórios. Nós sabemos que sai um pouquinho do financeiro e vai para o direito civil, quando uma pessoa é condenada a pagar a outra uma dívida de valor e não há ali uma espontaneidade no pagamento. Então imagina eu e você, imagina que eu te devo um valor e você vai me executar. Imagina isso. Então eu te devo um valor fundado num título executivo e você me executa. Se eu não pago voluntariamente, o que você vai pedir nessa ação? Você vai pedir penhora dos meus bens. A penhora vai ser feita pelo juiz, determinada pelo juiz, feita pelo oficial de justiça. Esse bem vai ser vendido e o produto da venda vai ser entregue para o credor, que é você. Só que quando nós falamos de fazenda pública, União, estados, DF, municípios e também as autarquias e fundações, isso não vale, porque os bens públicos são impenhoráveis. Os bens públicos não podem ser penhorados. Então, numa execução contra a fazenda pública, não tem penhora de bens. Na prova passada, isso cai em processo civil. Olha, até processo civil aqui tem relação com a nossa aula. Bom, o precatório, nesse caso, substitui a penhora. O precatório é um documento que é expedido, depois que transita em julgado, que informa ao poder público que existe uma dívida a ser paga e que aquela dívida precisa ser incluída no orçamento. Olha o orçamento de novo, minha gente.
Então, se você executa a fazenda pública, você não pode pedir penhora de bens, porque os bens públicos são impenhoráveis. Qual vai ser o instrumento utilizado para isso? O precatório. Se expede um precatório, se informa ao governo que tem um dinheiro para ser pago para você. E esse dinheiro vai ter que ser incluído no orçamento, porque ele é uma despesa. Né? O valor que vai ser pago para você em razão da condenação transitada em julgado é uma despesa. Então, isso tem que ser previsto no orçamento. O precatório, então, é um instrumento legal, constitucional, na verdade, utilizado para isso. Né? A gente vai ter o trânsito em julgado, o juiz faz a solicitação ao presidente do tribunal e o presidente expede o precatório requisitório. Bom, o que é importante a gente saber daqui? Se houver inclusão, se houver a expedição do precatório até o dia 2 de abril, é obrigatório pagar até o 31 de dezembro do ano seguinte. Então, se até o dia 2 de abril, nós já passamos do dia 2 de abril, né? Mas digamos que um precatório foi expedido no dia 1º de abril, dia da mentira. Ele tem que ser pago até o final do ano seguinte, até, portanto, o final de 2027. Né? Nós estamos falando aqui de 1º de abril de 26. Então, ele tem que ser pago até o final de 27. E se ele não for pago? Se ele não for pago até o final de 27, significa dizer que aqui existe uma mora. Existe uma mora. E a partir desse momento, ou seja, a partir do momento em que essa mora é constituída, que essa mora existe, na verdade, o pagador, a pessoa que vai pagar você, tem que pagar juros de mora. Então, os juros de mora, no caso dos precatórios, gente, olha que perigo isso, né? Os juros de mora, no caso dos precatórios, não são pagos a partir da condenação. Eles são pagos a partir do primeiro dia do ano. Desculpa, eles são pagos a partir do momento que o precatório não é pago até o dia 31 de dezembro, ou seja, 1º de janeiro, nesse caso, 1º de janeiro de 2028. Lembra que esse precatório foi expedido no dia 1º de abril de 26, então ele tem que ser pago até o final de 27. Não sendo pago até o final de 27, a partir do dia 1º de janeiro de 28, tem mora. O governo está em mora. Então são devidos os chamados juros de mora. Antes disso, não há mora, não há incidência de juros de mora. Tudo bem? Bom, outra coisa importante aqui, a respeito ainda dos precatórios, é que existe uma exceção aos precatórios, que são aquelas condenações de pequeno valor. Existem situações ou condenações em que a dívida a qual é condenada a fazenda pública a pagar é de pequeno valor. Nesse caso, qual é a solução que a Constituição trouxe? O chamado RPV, requisição de pequeno valor. Por que o RPV é interessante? Porque o RPV não se submete a essa mesma regra do precatório. O RPV, gente, no âmbito federal, por exemplo, ele é pago em 60 dias. Então, é muito mais interessante o RPV do que o precatório, mas nem sempre a condenação está dentro dos limites do RPV. Ou seja, nem sempre a condenação a qual submete a fazenda pública é uma dívida de pequeno valor. Então, a gente tem que saber que o precatório é a regra, mas eu também tenho um RPV. Quando é que eu posso considerar que é uma dívida de pequeno valor? No âmbito federal, até 60 salários mínimos. Então, se tiver a condenação em até 60 salários mínimos no âmbito federal, essa condenação, esse valor é pequeno. E sendo pequeno, submete ao RPV. Marcos, e no âmbito dos estados e municípios? Não existe uma previsão na Constituição sobre isso, mas as leis estaduais e municipais vão dizer o que é pequeno valor. Mas, se elas não trouxerem previsão, então lembra, no âmbito federal, 60 salários mínimos. Existe uma lei federal que trata disso. No âmbito dos estados e municípios, eles vão fixar os valores que são pequenos. Mas e se eles não fixarem? Vamos imaginar que o município beta não fixou. Qual vai ser o valor pequeno? 60 salários mínimos? 40 salários mínimos? Minha gente, isso já caiu na prova. Você acredita que isso já caiu na prova? E nesse caso, qual foi a solução que a Constituição adotou? No caso dos estados e do DF, se a lei estadual ou do DF não trouxer expressamente o que é pequeno valor, será até 40 salários mínimos. Então é o valor de 40 salários mínimos, é o limite. E no caso dos municípios, se não trouxer previsão, a lei municipal não trouxer previsão do que é pequeno valor, 30 salários mínimos. Isso já caiu na prova. E eu me lembro que
nessa prova, não lembro qual foi o exame, faz alguns exames já, eu falei exatamente na revisão de véspera sobre isso, tá? E caiu. Então preste atenção, porque faz um tempinho que não cai, então pode ser que no seu exame 46 caia. Então, regra precatório, exceção RPV. Âmbito federal, 60 salários mínimos. Pague em 60 dias. Muito melhor do que o precatório, né? Embora nem sempre dê para fazer RPV. Segundo ponto importante, se as leis estaduais e municipais devem prever o que é pequeno valor, mas se elas não trouxerem previsão, para os estados e DF, 40 salários mínimos e para os municípios, 30 salários mínimos. Tanta coisa, né? Muita coisa a gente está revisando aqui. Bom, despesas públicas. A Constituição se preocupou muito com a questão das despesas com pessoal. A gente sabe que as despesas com pessoal são elevadas, né? Os servidores públicos demandam bastante dinheiro do governo. Então, ela estabeleceu que vai caber a uma lei de responsabilidade fiscal, que no nosso caso é a Lei Complementar 101, estabeleceu os limites de despesa com pessoal. Mas ela também, né, pensando na prática, falou assim, e se esse limite não for observado? E se por acaso chegar a um ponto em que o governo está próximo ali de ultrapassar aquele limite? Daqui a pouco a gente vai ver o limite, tá? Mas vamos imaginar que o governo começa a chegar perto de ultrapassar esse limite. Quais são as providências que ele vai tomar? Bom, no caso de haver ultrapassagem, né, de os limites não serem observados, isso pode cair em direito administrativo também, deve haver uma redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Lembra que os cargos em comissão e funções de confiança não dão estabilidade. Então, se houver ultrapassagem desse limite, pelo menos 20% dos cargos em comissão e funções de confiança têm que ser reduzidos. Ou seja, vamos tentar mexer na despesa com esse tipo de cargo. Não conseguiu? Exonera servidores não estáveis. Estabilidade acontece após 3 anos. Então, se eventualmente a pessoa não foi ainda estabilizada, não é estável, ela pode ser exonerada nesse caso. E pasmem, se tudo isso for feito e ainda assim não for possível respeitar os limites, eu vou ter a exoneração de servidor estável. O servidor estável vai perder o cargo por um ato normativo motivado, né? Então tem que ser motivado. Ele vai receber uma indenização por isso, porque imagina, ele é estável e está perdendo o cargo, né? Basicamente o mais importante é isso mesmo, tá bom? Então, se não está respeitando as despesas com o pessoal, reduz 20%, desculpe, das despesas com cargo em comissão e função de confiança. Se não der, exonera servidores não estáveis, primeiro os não estáveis, e depois exonera os servidores estáveis. Marcos, mas qual é o limite dessas despesas com o pessoal? Isso também já caiu na prova. E também nós tínhamos visto naquele exame, na revisão de véspera, esses percentuais. Então, qual é o limite máximo de despesa com o pessoal que pode haver, primeiro, no âmbito da União? 50% da receita corrente líquida. É muita coisa, né? Se pode gastar com o pessoal até 50% da receita corrente líquida. Se ultrapassar esse valor, está fora do limite e aí tem que adotar aquelas medidas que nós falamos. No âmbito dos estados, 60%. No âmbito dos municípios, 60%. Então, no âmbito dos estados e municípios é um pouquinho maior, né? A gente está vendo aí que para a União é um pouco menor, até porque a máquina federal é muito maior mesmo. E no âmbito dos estados e municípios, 60%. Gente, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar de novo aqui meu Instagram, @Marcos Aurélio Freitas. Então, qualquer dúvida, qualquer tipo de orientação, inclusive qualquer dúvida sobre o curso aqui de segunda fase, mandem para mim, tá bom? Baixem esse material, é importante, baixem esse material, eu sei que são 2 questões apenas, mas às vezes é uma questão que determina a sua aprovação. Então baixe esse material, tem tempo, né? A gente está no começo das revisões, baixe o material, dá uma olhadinha aí em algumas coisas complementares, revisa esses pontos, né? Vale a pena revisar esses pontos, esses percentuais, esses limites, porque com certeza isso aí vai aparecer na sua prova. Eu agradeço mais uma vez, a gente se vê no Detona de Direito Tributário,
E claro, desde já desejo para vocês uma excelente prova, que vocês sejam muito abençoados, abençoadas nesse exame. Saibam que para mim é um prazer estar nesse momento da vida de vocês, passando junto com vocês por esse momento, né? Sentindo junto com vocês essa angústia, essa ansiedade. Eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Então, a gente está junto, tá bom? É isso que é o bom da vida. A gente se junta, a gente se une e as coisas ficam muito mais leves. Eu espero que eu esteja sendo um instrumento para você de leveza, de paz, e que você possa estar entendendo aí não só direito tributário, direito financeiro, direito administrativo. É a minha meta, é a minha missão. Um grande beijo em todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso Detona. Tchau, tchau!